Ansiedade. O pessoal e o psicológico, ele é muito pior que o físico, né? Porque quando você se sente assim, que você não consegue fazer algumas coisas por conta do seu peso, às vezes um sono tranquilo, uma caminhada com uma respiração tranquila, né? E aí você começa a se observar e perceber que esse excesso de comida está te trazendo malefícios, é ruim. Depressão. Eu queria ter aquela alegria, assim, sabe? Aquela felicidade que viesse dentro da minha alma, lá de dentro de mim. Sabe? Ser uma pessoa mais alegre, sorridente, aquele alto astral, sabe? E eu não consigo ter isso mais, sabe? Parece que morreu o sentimento que tem dentro de mim. Esquizofrenia. É um acidente de percurso? É genético? É uma doença? Ou é algo sobrenatural? Ataque de pânico. Um monte de gente vê isso, fala pra mim, é falta de roupa pra lavar, é coisa da sua cabeça. É difícil. Doenças da mente. Eu tenho medo de nunca ficar bem, de não conseguir sair, sabe disso? E qual que é a sua maior esperança? É de ficar bem, terminar o tratamento, falar assim, você já pode ficar tranquilo, parar de tomar remédio. Os diagnósticos de transtornos mentais são bastante comuns. Estas doenças afetam um grande número de pessoas. 1 em cada 3 indivíduos já sofreu, sofre ou sofrerá algum tipo de transtorno mental durante a vida. Transtornos psicológicos que fabricam reações no organismo. São situações que acontecem no cérebro, mas que desenvolvem uma série de sintomas no corpo. As doenças psicossomáticas aprisionam a mente do indivíduo, causam mal-estar, angústia, medos, dúvidas e muito sofrimento. Este é o programa Você Mais Saudável e nesta edição vamos falar algumas das principais doenças da mente. A palavra psicossomática é formada pela junção de duas palavras gregas, psique, que significa alma, e soma, que quer dizer corpo. Uma doença psicossomática tem origem na alma e no psicológico, podendo causar sintomas e doenças físicas. Shows, o que são doenças psicossomáticas? Bom, as doenças psicossomáticas, elas são, na verdade, uma somatória de questões psicológicas, emocionais, que perpassam durante a nossa vida e nós vamos somando essas energias e o excesso de energia ou a energia negativa não liberada, ela vai causando consequências que pode chegar ao ponto de adoecimentos. Então, o psicossomático seria isso, a soma da energia psíquica, porém uma soma onde o meu emocional não suporta, isso vai me travar. Então, se eu acumulo muitas energias e o meu psique não está fortalecido para lidar com elas, a tendência é que eu trave porque eu não consigo carregar o peso dessas emoções. A esquizofrenia é uma das doenças da mente mais complexas e pode afetar toda a família. O Sr. Eval tem um filho esquizofrênico que foi diagnosticado quando ainda tinha 18 anos. Primeiro que havia uma normalidade, né? Certo? E de repente não há mais normalidade. Aí há preocupação, né? Há medo, há pânico. Eu falo aqui, estou falando para vários pais que que passaram pela mesma situação, certo? A primeira coisa que se instala é o pânico e o medo. Medo de quê? De acontecer alguma coisa perigosa, alguma coisa, né, que a gente não gostaria que acontecesse. Mas
a gente tem que assumir, tentar controlar e ir em frente. Quando acontece um surto, a gente entra em pânico, entra, né, num processo de o que eu faço agora? Aí a gente procura a solução e às vezes não acha. A solução melhor é essa, né? Dar apoio, né? Dar o remédio que melhora um pouco né? o comportamento. Esperar que aconteça algum milagre, né? Esse milagre ainda não aconteceu até hoje. Psiquiatria e psicologia andam juntas, desafiadas a explicar e amenizar os sintomas da esquizofrenia. A esquizofrenia ela é basicamente uma doença que tem dois tipos de sintomas, que são os delírios e alucinações. Delírios é um julgamento da realidade de uma maneira diferente, né? E o delírio mais comum que existe é o delírio persecutório. Mas não é um achar que a pessoa está te perseguindo, é uma certeza absoluta, né? É uma convicção. Independente do argumento que você mostre, o contrário, ela vai ter uma explicação para ter certeza que aquilo ali está acontecendo. Então isso é o delírio, um julgamento errado da realidade. Já a alucinação é uma alteração da senso-percepção. O que é isso? A gente tem esses órgãos do sentido, né? Tato, olfato, gustação, visão e audição, que mesmo você, sem ter um objeto emissor desse sinal, você tem o prejuízo. Por exemplo, a mais comum na esquizofrenia é a alucinação auditiva. A pessoa escuta barulhos, escuta vozes. E não é assim uma sensação que ela está escutando, ela realmente está escutando essas vozes. Ou seja, sem ter o barulho, sem ter uma fonte emissora do som, ela está escutando. Então é uma doença que entra já em outra categoria, né, que a gente fala assim das doenças psicóticas, né? A psicose, na verdade, são basicamente esses três tipos de alteração, que é o delírio, a alucinação e a desorganização do comportamento. Ninguém nasce esquizofrênico, por exemplo, né? A esquizofrenia, ela vem e geralmente ela surge na vida da pessoa. Tem estudos que vão dizer que ela vai surgir na vida da pessoa entre a faixa etária de 18 a 25 anos de idade, onde o surto vai acontecer e a esquizofrenia vai ser instaurada. Porém, para ela ser instaurada, ela vem devido uma soma, né, de uma questão psicossomática, onde a pessoa vai sofrendo várias questões no decorrer da vida, que vai sobrecarregando o emocional dela, ao ponto de que questões internas não suportam tanta dificuldade, tantas pressões, e ela acaba, então, desenvolvendo a esquizofrenia. A causa exata da esquizofrenia ainda é desconhecida. O que sabem é que a doença se desenvolve tanto por fatores genéticos como ambientais. Experiências psicológicas negativas, abuso físico ou sexual, uso de drogas, são situações que podem despertar a doença. Diferente de outros distúrbios, infelizmente, a esquizofrenia não tem cura. Não existe ex-esquizofrênico, porque a esquizofrenia não tem cura. Uma vez que houve, que nós chamamos de rompimento na esfera psíquica e o início da esquizofrenia, é uma cisão, é uma separação que acontece no nosso emocional, onde jamais, nunca mais na vida, ela vai voltar a ser unida, né? Então, por exemplo, eu tenho construído em mim valores, por exemplo, eu não posso sair gritando na rua, eu não posso andar pelado na rua, em cada lugar eu tenho que me comportar de determinada forma. O esquizofrênico, ele cinde com essa realidade, então se ele quiser sair gritando na rua, ele sai, se ele quiser sair pelado na rua, ele sai. Isso, ou seja, houve uma cisão, houve uma separação. Não existe cura para isso. Existem tratamentos que vai conter os sintomas. Então, com a medicação, com a psicoterapia, contém os sintomas, mas aí é uma doença que você vai ter que lidar para o resto da vida. Mesmo tendo passado por inúmeros especialistas, 30 anos depois do diagnóstico, o aposentado ainda se vê sem respostas em relação à doença do filho. Eles não conseguiram ainda determinar o que causa, certo? Esse psiquismo. É como eu já te falei, é um acidente de percurso? É genético? É uma doença? Ou é algo sobrenatural? Não achei resposta até hoje. O senhor, enquanto pai, imagina que seja o quê? Gozado, parece que é um transtorno, uma anomalia. Não é doença. É anomalia como
outra qualquer, uma pessoa que tem já nasce com aquilo, talvez, né? O cérebro nosso é muito complicado, certo? Nós não entendemos como ele funciona até hoje. A esquizofrenia é a retirada da pessoa dessa situação, dessa realidade que nós vivemos. O esquizofrênico, na verdade, ele cria uma realidade à parte para viver, e essa realidade à parte é a realidade que ele consegue viver. Ele já não consegue mais viver dentro dessa nossa realidade, porque essa realidade, durante os anos, foi insuportável para ele. Então ele precisa romper com essa realidade e construir uma nova. Então o esquizofrênico, muitos deles, né, vão ter alucinações, vão ter delírios, ouvir vozes, imaginar coisas, né, porque essa realidade ele dá conta de conviver. Essa nossa aqui ele não dá conta de conviver. Também é comum que pacientes com esquizofrenia desenvolvam depressão. Se você pensa, se você tem certeza que as pessoas ali estão armando um complô para te matar, se você sair na sua porta, alguém vai te dar um tiro, você passa, uma pessoa mexeu no boné porque ela mexeria no boné, você já acha que ela já está dando um sinal para outra pessoa que você está saindo de casa. Como que você pode relaxar? Como que você pode estar feliz, né? Então, existe uma comorbidade que é a presença conjunta muito grande da depressão na esquizofrenia. O apoio da família, além de tornar o tratamento mais eficiente, ajuda a controlar a doença e evitar recaídas. Um apelo que eu faço aos pais que têm o mesmo problema é que não coloque em manicômio. Tem que tratar em casa, né? Tem que encarar, tem que entender. E tem que buscar a solução, mesmo que não ache, mas procura. O seio familiar é mais eficaz que muito mais, uma clínica? Muito mais. É a pessoa que precisa mais carinho, mais cuidado. Não pode entrar em choque com ele, certo? Não pode ser violento, tem que agir sempre com atenção, com amor. Aí essa pessoa a gente vai levando, apesar que essas pessoas às vezes não entendem bem, né, o porquê de tudo aquilo. Mas a gente tem que levar. É um ser humano. Eu sou um humanista. Então, como humanista, eu acho que eu estou além de várias receitas por aí de boa convivência. O humanismo é a grande proposta. O ritmo de vida acelerado que levamos é a principal causa do estresse. Nos ocupamos tanto que às vezes temos a sensação que seria necessário nos multiplicar. Temos a necessidade de fazer tudo rápido e direito. Afinal, não podemos perder tempo. Mas toda essa exigência tem um preço. Viver uma vida estressante aumenta as chances de desenvolver as doenças psicossomáticas. Se a gente pensar o estresse como essa ansiedade, né, patológica, vai ser uma doença. Porque a gente sempre usa muito assim, ó, esse estresse exacerbado, porque se a gente for ver ao pé da letra, um fator estressor é um fator ali que está te tirando da sua rotina, né? E até, às vezes, o nascimento de um filho, que é uma coisa boa, é um fator estressor. Você está acordando mais vezes à noite, você está ficando mais preocupado, né? Agora, quando eu falo assim, ele está com estresse, geralmente isso aí está designando uma ansiedade já em níveis aumentados, que já é característico de uma doença. O estresse é um inimigo do coração. Já foi comprovado cientificamente que a alta liberação de hormônios em situações estressantes perturba o organismo. Doutora, a pergunta parece simples, não sei se a resposta é, mas o estresse pode matar uma pessoa? Mata, sem dúvida alguma. É difícil nós medirmos se foi somente o estresse, a situação estressante que matou. A pessoa pode ter uma doença escondida, que não estava sendo vista e que eventualmente, submetida a uma situação estressante, pode ter um final infeliz, que seria a morte. É preciso sempre diferenciar. O estresse é toda situação que te põe em alerta, que te contrapõe um determinado estímulo, te causa um determinado desafio, vamos chamar assim. E esse desafio, que é estressor, ele pode ser
positivo, numa situação alegre, agradável. Quando você vai casar, você fica estressado. Quando você vai ficar noivo, você fica estressado, mas é um estresse positivo. E você tem situações estressoras negativas, como um susto no trânsito, como uma ameaça de queda de um avião, um descontentamento amoroso, ou uma infelicidade, uma frustração no seu trabalho. Essas são situações estressoras negativas e que podem causar malefícios, sem dúvida. O estresse provoca reações que englobam desde o aumento da pressão arterial a um ataque cardíaco fulminante. Nós sempre brincamos dizendo que o coração, todo mundo morre no fim das contas do coração, que é o órgão vital. E há até uma conotação cultural, que o coração seria o centro do sentimento, né? Essa é uma conotação cultural interessante. Mas o que acontece na verdade é que o coração ele é vinculado a estímulos que o organismo como um todo tem. Quer dizer, os batimentos do coração, o número de batimentos do coração, ele depende de uma certa forma de algumas substâncias, alguns hormônios, algumas substâncias que estão na circulação e que são aumentadas em determinadas situações estressoras. Dizendo numa linguagem popular, a adrenalina, que é a noradrenalina e a adrenalina, que são as catecolaminas, elas aumentam a frequência do coração. São os estímulos do sistema nervoso simpático, que tem uma ligação com o cérebro e com alguns órgãos simpáticos do corpo. Por outro lado, existe um sistema chamado parasimpático, que é o frenador do coração. Então, se você é estimulado, seu sistema nervoso simpático é estimulado muito, você tem uma tendência a ter não só um aumento do batimento do coração, ou seja, um aumento da frequência do coração, que de uma certa forma, se for indiscriminado, sem um motivo que tenha lógica, como um exercício, por exemplo, não é vantajoso, e também promove uma constrição dos vasos, uma alteração no fluxo urinário que pode alterar a sua pressão, então pode contrair uma artéria coronária, ou seja, você tem, através do sistema nervoso simpático, quando é muito estimulado, você pode ter malefícios para o organismo. O balanço adequado entre o sistema nervoso simpático e parasimpático é o que dá o equilíbrio no indivíduo. Então, se você tiver um simpático muito ativado por situações externas que são estressoras, ou seja, que causam determinado conflito, isso pode fazer mal. A pessoa que tem uma doença no coração, tem as artérias que irrigam o coração, as coronárias. Aí ele tem uma placa de cálcio numa artéria na outra. Porque ele é fumante, porque ele não se cuida, vamos imaginar várias situações. Mas ele está estável, ele nunca sentiu nada. Aí ele tem uma situação estressora muito grande. Ele está num avião, o avião quase cai, o time de futebol dele ele está no campo de futebol, o time está perdendo, ele briga no trânsito. Eu estou dando situações as mais comuns que a gente vê no dia a dia. Ele briga na família, ele fica sem dinheiro, não tem como pagar a conta, o oficial de justiça está atrás dele. Aquela placa que não estava dando nenhuma alteração, há um estímulo no organismo, essas substâncias estressoras começam a circular e aí o equilíbrio do indivíduo se quebra, o equilíbrio físico. O sangue que corre normalmente fica com tendência a se coagular. Nesses locais que tem essas placas, ele pode coagular e ele tem um infarto. Por exemplo, estou te dando um exemplo de uma situação dessa. Dores de cabeça, dor nas costas, aumento da pressão e transpiração são alguns dos sintomas do estresse. Ficar estressado constantemente desencadeia e agrava as doenças psicossomáticas. Tem algumas pessoas que têm úlcera, situações que a gente chama da medicina psicossomática. Existem algumas situações que têm uma correlação muito forte. A pessoa tem a doença, mas o que gerou aquela doença a ficar aguda foi uma situação estressante, vamos chamar assim, um fator estressor. Então, que tem um conhecimento muito forte de fatores psicossomáticos, os fenômenos do aparelho digestivo, as úlceras, as gastrites, a síndrome do colo irritável, as cólicas intestinais, estão relacionadas muito a aspectos, não é só, mas estão relacionados a aspectos psicossomáticos. As enxaquecas, os quadros que as pessoas chamam de labirintite,
Os quadros vestibulares, as pessoas ficam com tontura, tem muito relacionado à situação estressada. Pressão arterial elevada, tem muita relacionada à situação. Pessoas que têm alterações urinárias do tipo urgência urinária, que é urinar toda hora, fica ardendo, tem muito a ver com isso. As pessoas que têm alterações cólicas menstruais muito fortes, tem uma situação, não é que seja só relacionado, mas o fator estressor é um fator que foge. O indivíduo que é asmático, ele tem crises de asmas, não só na situação do tempo que está ruim, porque o tempo secou, mas também em algumas situações estressoras. Percebe que tem? Então, o gatilho de algumas doenças pode ser uma situação de estresse. O trânsito é o principal causador do estresse. Lidar com a negligência, imprudência e a falta de prática de alguns motoristas são situações que podem nos levar ao extremo. Diante dessas circunstâncias, todo mundo tem motivo de sobra para viver estressado. Se todo mundo, culturalmente, trabalhasse positivamente no sentido de fazer as coisas corretas, respeitar o próximo no sentido de deixar o pedestre passar e depois andar, obedecer o sinal e a faixa de segurança, não parar em fila dupla, a situação seria melhor para todo mundo. Por que nós todos estamos estressados? O trânsito é mal planejado, é verdade. Nós não temos um planejamento de transporte coletivo. Eu preferia andar de metrô e de um ônibus legal do que andar no automóvel. Lógico, é muito mais confortável para mim. Mas isso não foi feito. Mas, além disso, culturalmente, a população toda não está preparada para lidar com isso. E aí nós viramos inimigos uns dos outros. Ou seja, eu te submeto a um estresse no trânsito, se eu for motorista, e sou submetido se eu for pedestre, mas também se eu for motoqueiro que faça as coisas todas erradas, eu submeto a estresse. Percebe? É um vai e vem. Tem uma receita que é comum a determinados grupos de pessoas, uma receita que é comum a todas as pessoas, que traz uma solução definitiva para o estresse? Lidar com o estresse é lidar com a vida. É uma pessoa que está bem preparada para viver, que tem uma vida, que faz a sua vida uma vida feliz. Eu tenho um conflito de interesse nisso, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de viver. Eu acho que o único defeito da vida é que ela é curta demais. Eu estou chegando nos 70 e fico triste com isso, porque eu estou muito mais perto da morte do que ele. Porque eu acho que aqui é muito bom. Não sei como será no outro lugar. Então, a pessoa que lida bem com a vida é uma pessoa que vai ter menos estresse, vai aprender a lidar com o estresse melhor. Ou seja, existem pequenas situações estressoras com as quais alguns indivíduos se descabelam por elas. Como, por exemplo, uma porta que bateu, uma criança que tirou uma nota ruim na escola, o trânsito que está ruim, um buraco que você caiu. São situações menores. Né? Essas situações, se a pessoa fizer desse limão uma limonada, vão ficar mais agradáveis. Eu acho que esse é um aspecto muito importante. Quer dizer, fazer do momento que você vive, das coisas boas que você tem, um fato positivo, faz com que você lide com o estresse muito melhor. Mas isso é treinamento. E tem, obviamente, uma coisa que você herda culturalmente da sua família. Isso, infelizmente, você vai ter de fazer uma análise crítica. Meu Deus do céu, a minha mãe gritava demais em casa. Ela batia, não é dar uma palmada, eu estou falando, era uma pessoa agressiva, uma pessoa que era incontrolável. Então, puxa vida, aquilo não era legal, isso me deixou, está me tornando uma pessoa assim, então eu vou me tornar uma pessoa diferente. Vai fazer com que você, na sua próxima geração, crie pessoas muito melhores nesse sentido, menos estressadas. Em algum momento ao longo do dia, seremos expostos a situações estressantes. Para o Dr. Paulo César, é praticamente impossível evitar essa exposição, mas é possível controlar o estado emocional. Então o senhor está me dizendo que o estresse é impossível de ser evitado, mas é possível de controlá-lo. Eu diria o seguinte, controlar, o próprio termo já é um termo meio coercitivo, né? Eu controlo o meu estresse. É melhor você aprender a lidar com ele. Quer dizer, se você, numa situação externa que te dê, por exemplo, um barulho, te assusta. Se você, na situação de um barulho, você reagir estapafurdiamente, ou seja, de uma maneira muito acentuada, isso vai fazer mal para você. Se você entender esse barulho, que foi uma buzina, ou que foi um vidro que caiu,
e aprender a lidar com essas situações, você vai lidar com isso de uma maneira muito melhor, mais suave, mais equilibrada, né? E você com isso vai viver melhor. O resumo final é o seguinte: a gente foi feito para viver bem, viver com tranquilidade, com felicidade. Se você reagir mal aos estímulos externos, você tem vários estímulos externos. Desde um time de futebol que, se você torce, que tem uma paixão que ele perde, você reagir mal a isso, você vai brigar, dar paulada, se matar, não é verdade? São situações, morrer no campo de futebol, como já aconteceu, é uma situação de estresse extremo, é lidar mal com a situação estressora ou uma situação de estresse. Então é isso, equilíbrio. Lidar com isso de uma maneira mais positiva é importante. E aí, no dia a dia, existem algumas situações, quer dizer, pensar é importante e ver o mundo com uma visão mais otimista. Depois, aí, objetivamente, fazer atividade física. Fazer atividade física é uma maneira de você gastar, entre aspas, a energia que você tem. Você diminui o nível de catecolamina, que te deixa mais elétrico, mais agitado. Quando você faz exercício físico, você gasta um pouco dessa energia e isso faz com que você fique menos ligadão do ponto de vista de ser mais briguento, mais ativo, porque aí existem outras coisas. Aí tem fazer yoga, fazer pilates, fazer tai chi chuan, fazer controle da mente, fazer hipnose. Percebe? Aí a gente está indo para campos mais, eu estou falando de um indivíduo sem ir para essas situações que são interessantes e são boas. E a última delas é tomar remédio, que infelizmente a população está se medicalizando muito. Quer dizer, estou estressada, aí toma um remédio. Quer dizer, então tem um caminho natural para lidar. Lógico, né? Gostar das coisas boas é um caminho natural, uma coisa boa. Ouvir música é uma coisa boa para poder diminuir o estresse. Ouvir música, ler poesia, aprender a ler para quem não sabe, né? Ouvir música, isso basta ter audição, ver coisas bonitas, olhar para uma planta bonita, agora está tudo bonito. São situações que te ajudam, vendo o lado positivo. O estresse só é negativo quando em excesso. O problema é que na maior parte das situações do dia a dia, as pessoas são tomadas por tantas preocupações que o estresse em excesso tem se tornado um problema cada vez mais comum. É assim, se a pessoa viver mal desde o começo, primeiro ele não vive muito. A regra é que ele morra mais cedo, né? Quem viveu mais é porque viveu melhor. Se cuidou, teve uma vida mais saudável, lidou melhor com o estresse. Percebe, querido? É o conjunto das coisas que faz as pessoas ficarem mais longevas. No próximo bloco do programa Você Mais Saudável, você vai ver transtorno de ansiedade, quando a comida passa a ser reflexo de um problema emocional. Esse excesso de comida está te trazendo malefícios é ruim. Aí você começa a sentir aquela coisa assim, que impotência pessoal minha, né? De não conseguir parar de comer, de não conseguir me reeducar, fazer uma reeducação alimentar e tudo. E ainda, a homeopatia como aliada no combate à ansiedade. Meu consultório atende bastante pessoas com ansiedades. Elas têm uma história de vida que tem a questão emocional, do sentimento principalmente. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. A casa própria é o sonho de muita gente, mas que nem sempre se realiza. O atraso na entrega de imóvel comprado na planta tem índices alarmantes.
Mais de 90% dos proprietários só recebem as chaves depois do prazo. Descumprir com a data de entrega estabelecida no contrato garante ao consumidor o reembolso imediato, integral e corrigido do valor pago. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Ligue 141. CVV, a linha da vida. A ansiedade pode ser definida como aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza. Dependendo das circunstâncias ou intensidade, é um fenômeno que às vezes nos beneficia ou prejudica. Mais uma vez, assim, tem uma característica genética assim, muito importante e esses fatores ambientais, né? A primeira infância, mais uma vez aí para a ansiedade, ela é muito importante ser bem cuidada. Ansiedade todo mundo tem. Ansiedade generalizada já é uma patologia, já é uma doença, que já é classificado como uma doença, porque aí, se eu sou ansioso, por exemplo, na faculdade, é uma coisa. Sou ansioso no trabalho, é uma coisa. Mas se eu sou ansioso na faculdade, no trabalho, em casa, na escola, na igreja, com os amigos, aí é generalizado, aí realmente é uma patologia, porque ele não está dando conta mais de lidar com esses vários estímulos e situações que a pessoa está vivenciando. É normal sentir ansiedade ao falar em público, esperar o resultado de uma prova ou passar por uma entrevista de emprego. Mas ficar o tempo todo ansioso é uma doença que pode trazer prejuízos à saúde. A mente de uma pessoa ansiosa tende a ser acelerada. A pessoa se preocupa em excesso e não consegue relaxar. É aí que a situação complica. A carga emocional é tão grande que a pessoa ansiosa simplesmente trava. Desenvolver tarefas simples do dia a dia passa a ser um desafio e tanto. A ansiedade, a gente entende que ela começa a ser prejudicial a partir do momento em que ela vai impedindo você de fazer as suas atividades. Então, eu tenho muito trabalho para ser realizado, seja na faculdade, seja no meu próprio emprego, seja atividades de casa, eu tenho muito trabalho. Enquanto eu estou dando conta de fazer isso, a ansiedade está me movendo a fazer as minhas atividades. Mas existem pessoas que, diante de muitas atividades, elas travam. Elas não conseguem mais agir. Isso já é um indício para a gente ter atenção, porque isso pode estar na fase de sinalizar um início de adoecimento. Então, a pessoa começa a travar, tá? Isso não necessariamente não significa que a pessoa esteja doente nesse momento, mas chega um ponto em que se isso não for tratado, a pessoa começa a travar em várias áreas da vida, e aí sim vai se tornar, isso já é uma patologia, porque impede a pessoa de viver. Então, a partir do momento em que a ansiedade te impede de viver e começa a fazer a pessoa a ter prejuízos, isso já tem que ser realmente analisado, porque a tendência é aumentar cada vez mais ao ponto da pessoa desenvolver outras doenças lá na frente. Além das reações no organismo, a ansiedade traz outros problemas. É comum o ansioso encontrar válvulas de escape, como comer em excesso, por exemplo. Excesso de necessidade de comer, ou às vezes não consegue comer, dormir demais ou não conseguir dormir. Então, tudo que é extremo já é um sinalizador, já é um sintoma dessa possível ansiedade que já está em um nível prejudicial. Às vezes tenho que, por exemplo, no trânsito, não consigo dirigir calmo, eu sempre sou muito enérgico, sou sempre muito impaciente, e isso então já é um tanto de que eu tenho que tomar cuidado, que essa ansiedade pode estar refletindo no trânsito já essa problemática. Então, cada um vai despontar em alguma área. Foi exatamente o que aconteceu com a Maiani. A jovem de 29 anos encontrou na comida uma falsa solução para a ansiedade. Eu acho que foi quando eu estava conseguindo mais fazer as minhas atividades normais do dia a dia, com satisfação. Eu me sentia muito cansada, muito inchada, muito... Como é que eu vou te explicar? Eu não tinha ânimo para acordar, eu sentia muito sono. As minhas atividades para fazer eu tinha que repetir várias vezes porque começava um cansaço, uma moleza.
um desânimo pessoal mesmo para poder executar as minhas ordens do dia comum. Então, quando eu percebi que eu não estava bem mais, eu falei assim, não, algo em mim está errado e eu preciso procurar um meio para desenvolver, né? E foi onde eu fui atrás da homeopatia. Como que você fez essa ligação entre o cansaço, o desânimo do dia a dia com a ansiedade? Como é que você chegou à conclusão, não, é ansiedade? Eu descobri com o excesso do peso. O excesso do peso, eu observei que tinha a ver com ansiedade, porque se eu tinha algum problema e eu não resolvia, ou eu não procurava um meio para resolver, eu procurava comendo. Então aumentava o meu peso e dificultava as minhas cognições normais, as coisas normais minhas do dia a dia. Né, o trabalho, eu fui sentindo assim que estava me atrapalhando muito. Eu ia fazer uma atividade que era comum para as outras pessoas, para mim era cansativo, era mais estressante, era ofegante fazer aquele serviço que outra colega fazia com excelência, porque ela assim, estava no estado físico melhor, né? Quando você fala que recorreu para a comida, você chegou a engordar, a ganhar muito peso? Muito. O quanto? Eu pesei 96 quilos. Isso trouxe um prejuízo para sua vida? Sim, em termos de muitas coisas, né? O pessoal, eu acho que o pessoal e o psicológico, ele é muito pior que o físico, né? Porque quando você se sente assim, que você não consegue fazer algumas coisas por conta do seu peso, às vezes um sono tranquilo, uma caminhada com uma respiração tranquila, né? E aí você começa a se observar e perceber que esse excesso de comida está te trazendo malefícios, é ruim. Aí você começa a sentir aquela coisa assim, ah, que impotência pessoal minha, né? De não conseguir parar de comer, de não conseguir me reeducar, fazer uma reeducação alimentar e tudo. Numa crise de ansiedade, qual era o tipo de alimento que você recorria para saciar o seu... Ai, massa, muita massa. Pizza? Não, pizza até que não, porque eu não gosto de pizza, mas assim, macarrão, arroz, feijão, comida normal, era 1, 2 vezes que eu comia. Eu não me sentia satisfeita com um prato de comida. O meu cérebro, assim, ele entendia que tinha que ser 2. 2 eu conseguia ficar saciada. E eu não conseguia ter aquela percepção de que aquilo estava errado, né? Eu achava que estava estava bom porque estava saciando algo que estava faltando em mim. A Maiani buscou ajuda na medicina homeopática. Eu fui atrás da homeopatia porque eu queria controlar essa crise de ansiedade que eu sentia, mas sem recorrer a medicamentos que causariam uma dependência química. Eu não queria ser dependente do medicamento. Eu queria resolver o meu problema de uma forma mais saudável, mais natural. A homeopatia é uma medicina alternativa e complementar, liberada pela Organização Mundial da Saúde. Os medicamentos homeopáticos são feitos de substâncias naturais, extraídas do reino mineral, vegetal ou animal. A homeopatia, ela cura principalmente as questões da natureza humana. Então, ela não cura só a doença, mas ela cura o indivíduo. Então, muita coisa que melhora na natureza humana, melhora também para a homeopatia curar. Ela cura ansiedade, uma ansiedade mais leve, uma síndrome do pânico mais leve. Ela cura a parte de depressão mais leve. E ela é coadjuvante da psiquiatria e da psicoterapia para doenças mais sérias ou mais graves, inclusive a esquizofrenia. Com o tratamento homeopático, eu consegui fazer um remédio dose única. Porque eu já tinha falado, olha, eu quero fazer o tratamento, porém eu esqueço de tomar os remédios na hora certa. Então eu preciso de uma coisa que seja um milagre, vamos dizer assim, né? E aí ela me fez um remédio dose única com validade para 30 dias. Então eu retornava ao tratamento de 30 em 30. Maiani, aqui nós temos 2 imagens, uma com 96 quilos e aqui nós temos você já em tratamento. Isso. Como que é comparar você com 96 quilos num tratamento com a Maiani de hoje? Nossa, é uma superação imensa, né? Porque eu via também a minha família, você tá gordo, você precisa se tratar, você precisa parar de comer e tudo. Mas assim, eu não estava procurando o tratamento por questões de estéticas, eu estava procurando o tratamento por uma questão psicológica, minha emocional, que eu precisava ficar bem. Eu precisava me sentir bem quanto à questão da minha ansiedade, que era muito alta, e precisava estar bem fisicamente também para poder compor as minhas outras questões, que é trabalho, vida social, tudo. E hoje eu me olhando e vendo que eu me reeduquei muito, que eu melhorei a ansiedade, mas é claro que ela precisa de um tratamento. Até hoje eu ainda faço tratamento com isso, sim, porque é uma crise, a ansiedade é uma crise. É um momento ruim que você está passando e que o seu corpo ele vai reagir de uma maneira.
Ou ele vai querer beber muito, ou comer demais, ou não comer nada. Ou só querer dormir, ou só querer ficar parado. Então, ela se manifesta de várias formas. E para mim, hoje, é uma superação ótima e maravilhosa, claro, porque eu consigo ver o problema e consigo me conscientizar que eu preciso trabalhar ele, que eu preciso mudar e que tem como. Né? O problema, ele está dentro da gente, mas ele tem uma solução. O que a gente precisa saber é se encontrar ali e olhar para si e falar assim, não, eu preciso procurar um tratamento, eu preciso melhorar o meu corpo precisa se conhecer, porque entender que você tem uma crise de ansiedade também demora. Você entende que é outras coisas. Eu achava que eu era muito gorda porque era questão de genética. E não era. Era uma questão que eu tinha uma crise de ansiedade. Então eu tive que entender o meu problema e querer resolver ele. E assim, se tiver força de vontade, você consegue, com certeza. No próximo bloco, você vê as consequências de uma ansiedade não tratada. A história de uma jovem de 21 anos que chegou a níveis extremos e precisa de tratamento para controlar ataques de pânico. Quando começava a acelerar, eu começava a ficar desesperada. Aí eu sempre ligava para minha mãe, falava para meus amigos que eu estava passando mal, muito mal. E ainda um drama chamado depressão. Eu queria ter aquela alegria, assim, sabe, aquela felicidade que viesse dentro da minha alma, lá de dentro de mim. Sabe, ser uma pessoa mais alegre, sorridente, aquele alto astral, sabe? E eu não consigo ter isso mais, sabe? Parece que morreu o sentimento que tem dentro de mim. Eu sempre falo com a psicóloga, eu quero ter esse sentimento, eu quero sentir um sentimento que dentro de mim e não consigo. Ele diz que é o efeito da depressão, né? A exploração sexual infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e viver. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Se você se identifica com essas frases e quer ajudar, venha ser voluntário do CVV. Tem muita gente precisando ser ouvida. Ligue 141 ou 3223-4041 e informe-se. O trabalho escravo é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Negar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, as instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação, caracteriza o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Sensação de estar em perigo, medo de morrer ou perder o controle, dormência e formigamento nas mãos, nos pés ou no rosto, palpitações, ritmo cardíaco acelerado, sudorese, falta de ar, sufocamento e tontura são sintomas de um ataque de pânico. O transtorno do pânico ela é uma doença que a pessoa tem crises de ansiedade muito intensas que são autolimitadas.
limitada geralmente por volta de 30 minutos. Sensação de morte, sudorese, ataque cardíaco, fisiologicamente, né? A pessoa ela tem tremores, ela tem a pressão dela muitas vezes aumenta, então tudo isso vai gerando dentro dela essa energia que daqui a pouco ela vai tendo realmente a sensação de que ela vai morrer. Então ela precisa, né, sair daquele lugar e ir para algum lugar que vá socorrê-la. Só que a problemática disso é que não tem lugar para isso acontecer. Então às vezes, tomando banho, nas filas de um banco, dirigindo um carro, na sala de aula, trabalhando, qualquer lugar pode vir essas crises, esse pânico pode aparecer em qualquer lugar, o que é muito problemático. Se eu estou dirigindo um carro e eu tenho esses sintomas, né, a possibilidade de eu causar um acidente é muito grande, né? Então isso são os sintomas que vão aparecendo. É um prejuízo tão intenso que não vai haver dúvida que ela está tendo um ataque de pânico, né? É uma situação assim de terror, assim, de morte, que você começa a ter o seu coração. São, assim, categorialmente, são 14 sintomas que você vai ter que ter 4 deles, né? E os principais são essa sensação de descontrole muito grande, de um aumento da frequência cardíaca, essa falta de ar, você achar que as coisas estão ficando diferentes à sua volta, que você está ficando diferente, que você vai enlouquecer, que você vai perder o controle, que você vai morrer, e você quer alguma coisa para você se proteger, você quer ir para um médico, você quer estar num pronto-socorro, avaliar essa sensação. A jovem Luísa, hoje com 21 anos, teve o primeiro ataque aos 19, depois de passar por um estresse pós-traumático. Você consegue se lembrar como foi a sua primeira experiência, seu primeiro contato com um ataque de pânico? Era sempre igual, eu podia estar fazendo qualquer coisa. Na faculdade, por exemplo, eu estava na aula, aí começava a dar batedeira. Sempre era meu coração acelerando e eu não sabia por quê. E... Quando começava a acelerar, você, opa, alguma coisa já é. Quando começava a acelerar, eu começava a ficar desesperada. Aí eu sempre ligava para minha mãe, falava para meus amigos que eu estava passando mal, muito mal, tipo, que você começa a achar que você vai desmaiar, faltar ar. E aí eu ligava para minha mãe, falava que eu tinha que ir para o hospital, aí nas primeiras vezes ela me levou para o hospital. E era assim que sempre dava, era do nada, mas agora eu entendo, né, que não era exatamente do nada. Luísa, me conta mais como é que era essa situação de achar que ia perder o controle, de achar que ia morrer, sendo que a ansiedade estava ligado mais a uma questão da cabeça do que propriamente do coração. Me dava muita ansiedade, eu começava a pesquisar e parecia que tudo que eu lia eu estava tendo. Então eu comecei a ficar muito, muito assustada. Aí por umas coisas da vida também que aconteceram, de um estresse que eu tive, que a minha médica me falou, né, que seria um estresse pós-traumático que desencadeou as crises de ansiedade, o ataque de pânico. Nada tirava da minha cabeça que eu não tinha nada. Eu sempre achava que eu tinha alguma coisa. E aí foi quando eu comecei a ficar muito mal, com medo de sair de casa, de fazer as coisas do meu cotidiano. E não saía de casa, né? E aí eu comecei a fazer terapia e a minha psicóloga falou para eu desencucar com isso, para eu ir no cardiologista. Aí eu fiz os exames e tal, foi aí quando eu desencuquei, que eu não tinha nada do coração. E aí foi melhorando, né, com remédio, essas coisas. Aí nós entramos na área das fobias. Porque a fobia é isso, um lugar pequeno, uma barata, a altura, cada um tem sua fobia diferenciada, né? Então as fobias é isso, é quando eu inconscientemente escolho um lugar ou um objeto, como um elevador fechado, eu escolho aquilo inconscientemente para despertar aquela fobia. Então, qualquer lugar fechado, né, me causa, né, uma barata que eu vejo me causa aqueles tremores, aquela situação toda. E isso já é uma outra situação, que é uma outra doença, né, que as fobias também são muito recorrentes na nossa sociedade. Você tem algum tipo de medo que é considerado bobo por outras pessoas? Por exemplo, dormir sozinha, dormir no escuro, elevador? Eu tenho. Eu sempre fui muito medrosa em questão de escuro, não gosto de ficar muito no escuro. Pessoas próximas ao doente
cometem o erro de achar que a doença, na verdade, é uma invenção da pessoa. Como é que foi o apoio da família nesse momento que você mais precisou de ajuda? Minha mãe e meu padrasto, que sempre estavam ali, eles viram que foi uma coisa bem pesada e que estavam ali sempre para me ajudar. Sempre quando eu ligava para eles, eles sabiam que é porque eu estava realmente muito mal. E eles sempre iam, tipo, na faculdade me buscar ou onde é que eu precisasse que eles tivessem, eles iam. A doença psiquiátrica muitas vezes não é tida como uma doença, e sim, às vezes, tá faltando, as pessoas julgam erradamente, tá faltando vergonha na cara, você tem que ir trabalhar, tá faltando pegar num cabo da enxada, ou então tá faltando apanhar para que você mude a postura. E não tem nada a ver. Igual um outro órgão do corpo adoece, o coração, o cérebro também adoece, dando essas alterações de comportamento. As causas exatas da síndrome do pânico são desconhecidas. A ciência acredita que a síndrome se desenvolve principalmente por questões genéticas ou por estresse. Uma pessoa que vive na maior parte do tempo ansiosa e não procura ajuda para resolver o problema tem grandes chances de evoluir para a síndrome do pânico. Aí vem a questão psicossomática. Então, eu não tratei essa ansiedade, aí daqui a pouco chega uma outra situação na minha vida que causa mais ansiedade. E aí eu vou somando mais essa ansiedade, aí outra situação acontece e aí eu vou somando essas ansiedades que lá na frente pode, sim, trazer um prejuízo muito maior na esfera psíquica da pessoa. Uma ansiedade diferente da depressão, ela é uma qualidade assim, adaptativa à nossa vida. Por exemplo, a depressão a gente quer extirpar, não tem vantagem nenhuma a pessoa ficar deprimido, com a dificuldade cognitiva, de concentração no trabalho, falta de prazer nas coisas. Já a ansiedade não. A ansiedade ela é necessária, né, para nos mover para os desafios, né, para a gente melhorar os nossos desempenhos frente a uma prova, a uma entrevista de emprego ou uma festa mais formal. A partir do momento que essa ansiedade ela fica muito importante, ela começa a gerar uma série de prejuízos psicológicos e físicos. A pessoa começa a ter, né, sudorese, né, que é suar as mãos, tremores, taquicardia, uma sensação de falta de ar, ela não consegue estar na prova, dá aquele branco que ela não lembra mais nada, apesar de ter ficado se preparando por 6 meses, ou então ela não consegue apresentar um trabalho de conclusão de curso, ou não consegue sair de casa com medo de passar mal. Então, a partir do momento que essa ansiedade está te causando qualquer prejuízo que seja, ela já é tida como uma doença e que merece um tratamento. Você acha que, por exemplo, hoje a condição de vida que você leva, o apoio que você recebe da sua família, a oportunidade que você tem de fazer uma faculdade, você acha que de alguma forma isso te ajuda a enfrentar todo esse problema? Eu fui melhorar a partir do momento que eu comecei a ter terapia, né? Graças a Deus, meus pais sempre deram esse suporte médico em tudo que eu precisei. Fazer sessão de acupuntura, quando ficou mais grave, tomar remédio, ir na neurologista, no cardiologista para averiguar tudo. Fui em todos os médicos possíveis, mas eu acho que ajudou muito. Seja na alimentação, no trabalho, no excesso de dormir, no excesso disso, né? Então, cada pessoa vai desenvolver em uma área e isso tem que ser atendido. Por isso que nesse momento a gente indica muito a psicoterapia, porque é um momento que a psicoterapia ajuda a pessoa a se conhecer. Por que de repente eu comecei a dormir bem menos? Ou por que eu comecei a dormir demais? Por que eu comecei a comer demais? Eu não era de comer desse tanto. Ou antigamente eu comia equilibrado, agora eu não quero mais comer. Por que isso está acontecendo? Dentro da psicoterapia é um lugar muito bom para a gente conhecer por que a gente está desenvolvendo essas ações. A psicoterapia ela é muito indicada em qualquer momento dessa ansiedade. Porém, existem alguns momentos em que a ansiedade ou a depressão ela já está no nível tão elevado que precisa de medicamentos. E aí precisa de um atendimento médico para se dar, para fazer esse tratamento, né? Quando ela está em nível inicial, mediano, a psicoterapia muitas vezes vai dar conta disso, né? Mas se ela já está num nível avançado, os medicamentos vão se fazer necessários. Praticar exercícios físicos regularmente pode ser uma boa estratégia para prevenir a evolução da ansiedade. Na ansiedade a gente tem aí um fator muito bom
que às vezes as pessoas negligenciam, só vê às vezes para questão de peso ou de estética, que é o exercício físico. A pessoa fazendo exercício físico regular, isso melhora de maneira muito importante os níveis de ansiedade, além da medicação e da psicoterapia, se forem necessários. Considerada como a doença do século XXI, a depressão já atinge aproximadamente 10% da população mundial. E a projeção da OMS é que este número cresça. Diferente de uma pessoa comum, o deprimido enxerga a vida de outra forma. Tristeza profunda, falta de interesse, falta de apetite, oscilação no humor, pensamento suicida. Estes são alguns sintomas da doença. Maria Madalena convive com a depressão há mais de 20 anos. Acho assim, começou mesmo quando eu só tenho uma filha. Quando no parto, na gravidez em geral. E foi uma fase muito difícil na minha vida, que eu acho que eu não dei conta de lidar com aquela situação, sabe? E aí eu percebi que não tinha alguma coisa que não estava bem, que não estava certo. Eu por mim mesmo, entendeu? Ninguém chegou e falou, mas você não está bem. Eu mesmo, por mim mesmo, eu tive a iniciativa, não, eu vou ao médico porque eu preciso de ajuda. Assim como em outros transtornos, há um julgamento errado quanto aos doentes. É lamentável que tenhamos que fazer um tipo de pergunta dessa, mas a depressão é uma frescura? De jeito nenhum. A depressão ela é uma comunicação. Eu estou comunicando que alguma coisa está de errado dentro de mim, só que, infelizmente, muitas pessoas não têm maturidade para ouvir, não têm conhecimento para entender. Aí é mais fácil, aquilo que eu não entendo, é mais fácil eu ignorar ou eu menosprezar aquilo. Então, às vezes, igual falam, né? Quem quer suicidar não avisa. Não, quem quer suicidar avisa sim. Na verdade, ele já está avisando há muito tempo, só que ninguém está ouvindo. Ao ponto de chegar realmente a concretizar aquilo que ele está avisando. Mas às vezes não é um aviso verbal, é um aviso disso, já me isolei, já não tenho mais prazer naquilo que eu tinha prazer, família já não é um lugar bom para mim. Ela está São recados. São recados, é uma comunicação. E a depressão faz parte muitas vezes disso. Só que nessa correria de vida, muitas vezes o pai e a mãe não têm tempo de ouvir essas comunicações, o marido, a esposa não tem tempo de ver, porque está trabalhando, está correndo, tem que pagar a conta, tem que cuidar de menino, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Então isso me tira a condição de entender essas comunicações não verbais, né? Isso é uma problemática. A depressão, ela é uma comunicação de algo muito delicado que está acontecendo em mim e eu estou gritando emocionalmente que eu preciso de ajuda. A partir do momento que você não conta, né, para uma pessoa o que você está sentindo, isso vai ficar silencioso e você não vai poder ser ajudado, né? Porque hoje na psiquiatria é uma especialidade onde você não tem exames diagnósticos. Todos os diagnósticos eles são feitos através da entrevista médica, que a gente chama de anamnese. E é necessário que a pessoa, né, seja o mais franco possível, porque o médico vai conseguir ajudá-la da melhor maneira possível. Quanto mais informações, né, ela puder dar com maior veracidade, mais ela vai ser ajudada. É muito particular a depressão de cada um. Não existe uma depressão que todo mundo vem do mesmo lugar. Mas, de um modo geral, a depressão novamente é uma questão onde eu não tenho um psique fortalecido, e as coisas vão acontecendo, o meu humor vai deprimindo, a minha força vital vai acabando, a minha emoção vai enfraquecendo, e isso, claro, vai gerando complicadores. Eu queria ter aquela alegria, assim, sabe, aquela felicidade que viesse dentro da minha alma, lá de dentro de mim, sabe, ser uma pessoa mais alegre, sorridente, aquele alto astral, sabe? E eu não consigo ter isso mais, sabe? Parece que morreu o sentimento que tem dentro de mim. Eu sempre falo com a psicóloga, eu quero ter esse sentimento, eu quero sentir um sentimento que dentro de mim e não consigo. Ele diz que é o efeito da depressão, né? Mais uma vez, não é possível determinar as causas exatas da depressão.
Assim como em outros transtornos, fatores genéticos e o meio onde a pessoa vive contribuem para o desenvolvimento da doença. O fator principal hoje é o fator genético, né? Mas os fatores ambientais, eles são muito importantes. A gente vê muito assim, o abuso infantil, né, na primeira infância, isso sendo muito importante. Não só o abuso sexual, né, mas o abuso físico, o abuso psicológico. Então a gente vê o cérebro está em desenvolvimento até 25 anos de idade. E esse desenvolvimento mais importante na primeira infância. Então a gente cuidar dessas crianças nessa primeira infância, isso é muito importante para que esse cérebro seja mais saudável, mais maduro e tenha mais resiliência, né? Que é a capacidade da gente suportar essas adversidades que a vida vai nos apresentando. Abusos ocorridos ainda na infância geram um desequilíbrio emocional muito grande, o que facilita o aparecimento das doenças psicossomáticas. Violências físicas, violências psíquicas, e quando eu falo de violência psíquica, porque a violência física é mais fácil da gente caracterizar, mas a psíquica muitas vezes, estar em uma família ou em uma comunidade onde eu sou ameaçado, né, o tempo todo, onde às vezes eu vejo a minha mãe apanhando, né, ou eu vejo o meu irmão apanhando demasiadamente da minha mãe ou do meu pai, onde eu vejo a minha família passando necessidades e aquela angústia vem dentro de mim. Isso são abusos psicológicos e, novamente, são somatizados. A pessoa vai somando a impotência de não conseguir sair daquele lugar, a impotência de ter um pai ou uma mãe que psicologicamente abusa de mim, ou às vezes psicologicamente e fisicamente abusam de mim. E isso, então, eu vou somando, né? Vira psicossomático mesmo e, consequentemente, o meu emocional não está fortalecido para lidar com esse peso. E aí, então, eu enfraquecido emocionalmente, tendo, então, a ficar à mercê das consequências advindas dessa situação. O tratamento pode durar meses, anos ou a vida toda. O tratamento ele deve ser feito, né? Ele tem um prazo um pouco maior de tratamento do que outras doenças. Por exemplo, se você está com uma pneumonia, você toma um remédio 7 dias, 14 dias. Na psiquiatria não é assim. Você vai fazer um tratamento um pouco mais prolongado, 6 meses, às vezes 1 ano, até 2. E é importante que isso seja feito, né, da maneira correta para que você evite a reincidência dessa doença. Você pode ter novos episódios depressivos, principalmente se você não foi tratado no primeiro episódio depressivo de maneira adequada, ou se você deixou cronificar essa doença. O que é? Você está há muito tempo com a doença sem procurar ajuda. Se ela for bem tratada, né, no primeiro episódio depressivo, ela tem mais de 50% de chance de ser curada. A partir do momento que ela tem um segundo episódio depressivo, essas chances elas já caem bastante, para uns 30%. E se ela tem um outro episódio depressivo, essas chances dela ficar curada são menores que 10%. Psicoterapia é fundamental nesse momento e dependendo da gravidade, da intensidade, uso de medicamentos. São duas questões importantíssimas, porém, exercício físico, né, educadores físicos e um nutricionista também se faz muito importante nesse momento para ajudar a equilibrar essas questões físicas aí também. Pela depressão, me acarretou a fibromialgia. E aí eu não dou conta de trabalhar mais, sabe? Então, eu queria estar me sentindo saudável, entendeu? Sentindo forte, fortalecida com o meu corpo para mim retomar a minha vida novamente, voltar a trabalhar. Eu penso assim, só está sendo uma fase difícil que eu estou passando, sabe? Que eu vou superar essa fase, como teve outras para trás que eu superei, sabe? Superei assim, no limite, assim, sabe? Dei conta de correr atrás. O que eu não estou dando conta agora. Então eu imagino assim, sabe, que eu vou dar conta de levantar a cabeça mesmo e falar assim, não, eu vou voltar a trabalhar novamente, eu vou honrar com meus compromissos, sabe? Não vou ficar em casa choramingando, deitada, não. Eu gostaria, assim, que minha casa fosse mais cheia de gente, sabe? Que eu tivesse muitos amigos, amigas que frequentassem a minha casa. Mas talvez, as pessoas me acham muito fechada, sabe?
mais cabeça abaixo. Talvez eu afaste as pessoas de mim por isso aí. Eu vou encerrar a entrevista e não vou ver nenhum sorriso da senhora. Eu queria esse sorriso que saísse lá no fundo da minha alma mesmo, assim, de felicidade, radiante de felicidade, alegre. Mas é um sorriso por sorrir. Não é verdadeiro. Não. No próximo bloco do Você Mais Saudável, você vai ver o drama de uma jovem de 21 anos que convive com a soma de 3 doenças: depressão, transtorno de ansiedade generalizada e síndrome do pânico. Eu tenho medo de nunca ficar bem, de não conseguir sair, sabe disso? E qual que é a sua maior esperança? É de ficar bem, terminar o tratamento, falar assim, você já pode ficar tranquilo, parar de tomar remédio, voltar a fazer o que eu fazia, porque isso acaba impossibilitando de fazer muitas coisas, muitas mesmo. E a prática de esportes como solução para as doenças psicossomáticas. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. A legislação brasileira protege os bens de uma pessoa que não podem ser penhorados e leiloados para pagar dívidas. Ela tem o direito de viver dignamente, mesmo endividada. Os bens indispensáveis para o funcionamento de uma microempresa e empresas de pequeno porte também não podem ser penhorados para saldar a dívida do proprietário. Quebrar, falir ou fechar as portas por falta de equipamentos ou produtos não interessa a ninguém. Com os bens protegidos, as atividades não ficam prejudicadas e a empresa continua em funcionamento para saldar os débitos. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Eu queria ter o poder agora de saber o que está passando na sua mente. Como eu não tenho o poder, eu vou pedir para você descrever o que está acontecendo na sua cabeça, o que está acontecendo no seu corpo. Nos coloca a par. Eu estou um pouco nervosa, né? Por causa da entrevista. E eu já não estava muito bem, né? Antes. Mas eu estou tranquila. Você não estava bem antes por quê? Eu tive uma crise de pânico, né? Agora um pouco. Por que você fala... por que você fala da crise no meio de um sorriso, assim, meio de canto de boca? Ué, porque uma coisa que acontece direto, não tem nem... Pra mim não é novidade mais. Não é novidade.
Os ataques de pânico na vida da Ana Célia são comuns. Antes da nossa equipe chegar para a entrevista, a jovem de 21 anos teve um deles. Ficar muito ansiosa começa. Aí a crise desencadeia ataque do pânico. Sim. O que você sente? Eu sinto dor, assim, no peito, sabe? Muita dor. Eu fico nervosa, eu fico... Mas assim... Às vezes eu fico parada, assim, olhando. E por dentro tá 1000 e eu tô assim, parada, sem reação. É porque assim, o ataque do pânico ele desencadeia um tanto de sintomas no físico, não é isso? No corpo, né? Dor muscular, formigamento. Às vezes eu tô, depois de uma crise igual eu tive hoje, fico sentindo dor no corpo. Parece até que eu tava lutando com alguém, quebrando, mas é só sintoma, só. O que você faz para resolver? Eu tomo remédio, né? Para acalmar. Você tem, por exemplo, você evita de sair temendo que essa crise aconteça num lugar público, no meio de uma festa, por exemplo? Sim, porque isso já aconteceu em muitos lugares. Terminal de ônibus, na faculdade. Ana Célia perdeu o pai aos 14 anos. Este foi o gatilho para o surgimento de várias doenças. A primeira a surgir foi a depressão, depois a síndrome do pânico e, por último, ela foi diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, a TAG. Ana Célia é o exemplo de alguém que tem a soma de doenças da mente. Por causa da ansiedade que me dá as crises de pânico. E eu não dou conta de me controlar, eu não dou conta de... Amanhã eu quero fazer uma coisa, hoje eu fico o dia todo pensando. Fico mal, quero fazer tudo. Penso em fazer 3 coisas e não acabo fazendo nada, sabe? Fico em casa só deitada, não dou conta, sabe? Parece que de tanto pensar em fazer, me impede de fazer, sabe? Fico sem reação. Minha cabeça fica a mil, eu tenho que fazer isso, aquilo, que não acabo fazendo nada. Infelizmente, o preconceito ainda é a principal barreira que impede o doente de ter uma melhoria de vida. É a coisa mais comum. Se você foi no psiquiatra, nossa, eu não estou doido, eu não quero ir para o psiquiatra, né? Ah, você está tomando remédio, é remédio controlado, é remédio tarja preta. E isso a gente vê que é muita desinformação, né? Hoje em dia até antibiótico é uma medicação controlada, né? Então as pessoas vão criando esses estigmas e isso dificulta muito. Então a pessoa às vezes, em vez de procurar um psiquiatra, que é um médico, que está capacitado para resolver essas alterações de comportamento, às vezes fica com vergonha, vai procurar um neurologista, vai procurar o ginecologista, que não é a pessoa que é mais capacitada. Se alguma pessoa vem para mim para tratar pressão alta, eu conheço uma diversidade de sintomas, mas com certeza um cardiologista vai saber muito mais do que eu para tratar a hipertensão. Não dá para falar em transtornos mentais e não falar do suicídio. De acordo com a OMS, 15 a cada 100 pessoas com depressão decidem por fim a própria vida. Infelizmente, o assunto é pouco abordado pela mídia e muito praticado entre os doentes que recorrem ao meio como forma de acabar com a dor que eles sentem. O suicídio é falar de morte. Culturalmente, nós brasileiros não gostamos de falar de morte, então tudo que envolve morte a gente tenta falar de uma maneira que a gente dá conta. Então, e lidar com a possível tentativa de suicídio é muito profundo, é uma questão muito profunda, muito densa, muito intensa e que exige de mim um emocional muito forte. Se eu não gosto de falar de morte, como é que eu vou falar de suicídio? Então são coisas assim. Agora, falar de métodos de suicídio, isso é perigoso, porque métodos de suicídio vai fazer aquela pessoa que já está pensando em suicídio ver as opções que ele tem. Então não é positivo falar de métodos, é positivo falar sobre a questão daquilo que causa o suicídio. Redes sociais é algo que contribui muito nessa questão de disseminar formas de suicídio. A gente vê todos os dias aí o aumento de número de suicídios, principalmente nas faixas etárias mais jovens, de 10 a 19 anos. A gente está com índices alarmantes aí de suicídio e a gente vê que quase
em 95% para mais das vezes, atrás de um suicídio a gente tem uma doença mental, né? E a maioria das vezes é a doença depressiva. Não é fácil falar sobre isso, porque é uma coisa... Você acha que, por exemplo, fazendo isso, você acha que isso não traria mais sofrimento para a sua família? Acho que não. Porque eu dou trabalho assim, se eu não estiver mais aqui, não vai ter mais trabalho. Você acha que a sua falta não seria sentida pela sua família, pelo fato do trabalho? Não, ia sentir sim, mas melhor do que eu ficar sofrendo, né? É importante lembrar que é comum combinar tratamento psicológico e psiquiátrico para qualquer transtorno mental. Para todas as doenças a gente tem tratamentos específicos, né? Não só tratamentos medicamentosos específicos, como também tratamentos psicoterápicos específicos, né? Hoje a gente tem mais de 100 linhas de terapia também diferentes. E medicações também, a gente tem associações, medicações diferentes, classes diferentes, e cada vez a gente tem possibilidades, né, terapêuticas aumentadas. Eu quero que você não desista, sabe? Porque é difícil, eu também passo por isso e a gente tem que lutar, sabe? Todo dia. Porque isso é um monstro. Isso é um monstro. Mas eu acho assim que no fundo tem uma luz lá no final do túnel, sabe? E eu acho que a gente vai vencer. Vai. Eu já tive pior. Em todos os casos, exercícios físicos são indicados para combater as doenças psicossomáticas. A atividade física ela é importante e recomendada para essas pessoas exatamente pelo fato de que a prática de atividade física gera melhora no funcionamento dos órgãos, gera uma liberação de substâncias que dá a sensação de prazer, diminui a tensão, o que é muito importante para pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, síndrome do pânico, né? Elas acabam encontrando na atividade física um certo conforto e alívio dos seus sintomas. O jiu-jitsu ele tem vários benefícios, né? Tanto a parte física como mentalmente também. Por exemplo, nós tem atleta aí que já teve problemas, vamos dizer, bullying, que sofre muito com a parte psicológica também, né? E outros problemas pessoais até de família. Então é uma terapia como se fosse, vamos dizer que eu venho pra cá, saio daqui renovado. Já estou pronto para o dia seguinte. Foi na luta que o Diego encontrou forças para superar um golpe que o destino deu. Em 2007, eu sofri um acidente automobilístico que uma carreta foi fazer uma convenção na contramão e veio colidir comigo. Então ali foi onde que minha vida, naquele momento, onde que minha vida transformou. Porque ali eu fiquei 14 dias em coma, um mês na UTI, eu fiz 15 cirurgias, perdi bastante sangue, tomei 66 bolsas de sangue, então foi bem complicado. Tive traumatismo craniano, tive que amputar uma perna para sobreviver, tive infecção generalizada. Então assim, dali minha vida eu posso dizer que mudou. Depois do acidente, Diego tinha tudo para desenvolver um quadro depressivo. Mas o lutador fez exatamente ao contrário. Eu procurei o esporte mais para tirar um pouco aquele estresse, aquelas energias ruins, para ocupar um pouco o tempo. Foi no jiu-jitsu que um colega meu me convidou e eu comecei a treinar e fui pegando amor e fui despertando assim até aquele dom de competir. As pessoas que quiserem conhecer, né, não só o jiu-jitsu, tem outras modalidades. Se você não gosta de arte marcial, então procura uma bicicleta, um jogo de futebol, né? Nós temos um Muay Thai na academia também, que está crescendo muito também, né? Então, assim, esse tipo de pessoas que sofrem esse tipo de deficiência estão voltadas e estão procurando muita atividade física. As pessoas que não têm condição de pagar uma academia para frequentar, elas podem procurar fazer atividade física em parques, praças, correr, andar de bicicleta, uma pelada no final de semana, jogar futebol, uma partida de vôlei. Já é suficiente. O Você Mais Saudável de hoje fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau!